Hoje nós temos o prazer de conviver com o César, sem acento e sem Z, Augusto Barcelos, com 2 L's, e Guazelli, com 2 Z's e 2 L's, que é um vacariano de 1951, que fez faculdade de medicina na URGS, se formou em 1975, com vários colegas que estão presentes aí, né, vendo-o. E, depois de formado, ele fez residência de neurologia e neurocirurgia no serviço do professor Mário Coutinho. Terminou em 1978. Em 1979, ele fez uma especialização em eletroencefalografia, que exerceu de 78 até 1988. Bem, aí mudou o rumo da vida do César Augusto. E eu tive a felicidade de conhecer o César Augusto lá em 1979 a 1982, que eu trabalhava na Associação dos Funcionários Municipais de Porto Alegre, e ele também, então, era médico neurologista na AFM. Então, nós convivemos, e ele ainda se lembra de algum curso de gastroenterologia do verão que ele fez e me conheceu na época. Bem, mas em 1987, o César Augusto resolveu fazer licenciatura de História na URGS. E aí mudou todo o caminho dele, porque em 1988 ele já se tornou professor auxiliar de História também na URGS. Fez mestrado em História, num pós-graduação na URGS, em 1990, e depois ele fez doutorado em História Social na UFRJ, Rio de Janeiro, 1998. Tem cursos e períodos de pós-doutorado na Universidade Nacional General Sarmiento, em Buenos Aires, 2011, na Universidade de Lisboa, 2019, na Universidade no Unifesp, São Paulo, 2019, e ele é, depois disso, professor titular do Departamento de História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é professor do programa de pós-graduação em História, também na mesma universidade, e do mestrado profissional de História. Bem, ele tem, nas suas andanças da história, além de muitas histórias para contar, ele tem se especializado em algumas situações relacionadas com a história da América Latina, com a história dos Estados Unidos da América, tem se dedicado à teoria e à metodologia da história, né, e na literatura, as relações que existem, e também ele se dedicou a um ramo muito especial, do qual me parece que ele é absolutamente entendido, que é a história social do futebol. Então, César Augusto Barcelos Guazelli, a palavra é tua agora. Utiliza para nos deleitar. Obrigado. Imagino. Bom, eu agradeço demais o convite, muito gentil, feito pelo professor Marrone. Já falou do tempo que nós nos conhecemos, eu não vou dizer, eu não diria essas datas, Marrone, que vão achar que a gente tem mais de 50 anos, vai ficar chato, assim, vão achar que não. Na verdade, eu pareço a idade, mas foi porque eu trabalhei muito na minha vida e tal, mas eu não tenho tantos anos assim. Brincadeiras à parte, tá? Então, eu tenho 72 anos atualmente, metade desses anos quase eu estou já na história, mas eu trabalhei como médico bastante tempo, eu trabalhei 13 anos na medicina, e sempre há aquele estranhamento, né? Quando eu entrei no curso de História, me perguntavam, mas por que um médico está fazendo o curso de História? Depois, quando eu fiz o concurso, quando eu fiz a seleção primeiro para o mestrado, bom, o que um médico quer fazer com História? Sempre alguma coisa, esse estranhamento sempre se mantém de alguma forma até os dias de hoje.
E sempre a questão, o que aparece muito é por que alguém que foi médico, né, abandonou uma carreira que, em princípio, as pessoas acham que é uma carreira que tem sempre um futuro grandioso, que possibilita uma série de coisas e que especialmente permite que se ganhe dinheiro. Né? Ah, não, se fizer medicina, em algum momento vai ficar rico, vai ter dinheiro, vai ter folga. E, bom, como é que larga tudo isso para fazer o curso de História, pegar um emprego fixo, com dedicação exclusiva na universidade? Pois bem, ao longo aqui da conversa, vou mostrar que até do ponto de vista econômico, na ocasião em que eu entrei no Departamento de História, valeu a pena até por essas condições. Bem, eu queria, assim, porque eu fiz um título, o Marrone me pediu que desse um título, eu fiz um título provocativo, que eu chamei a fala de o neurocirurgião e o historiador, e como subtítulo, né, ou de doutor a professor e de professor a doutor. O historiador e o neurocirurgião, enfim, eu sou o neurocirurgião e sou também o historiador. Agora, por que de doutor a professor? Então, isso me permite três anedotas, tá? Uma muito engraçada, as outras não tem, assim, são não são tão chamativas. A mais engraçada é porque nos meus últimos meses, né, quando eu estava fazendo justamente essa transição da medicina para o departamento de História, eu tinha feito o concurso, mas não tinha sido ainda chamado para a universidade, e já a meio caminho do mestrado eu ganhei uma bolsa para estudar na Argentina. Isso era o governo do Sarney, eu era feliz e não sabia, porque nessa época o curso de mestrado também ganhava bolsas para cursar fora do país. Por que eu escolhi, por que eu fui fazer na Argentina? Porque eu fiz um projeto de pesquisa para o qual eu teria que fazer pesquisa em Buenos Aires. Isso é uma coisa que eu recomendo a todos os meus alunos, assim, escolha o primeiro lugar para onde vocês querem ir, depois resolva o que é que vocês vão fazer, tá? Porque o lugar é mais importante. Se o lugar não é agradável, as pessoas sofrem muito, às vezes fazem seus cursos em lugares com professores muito afamados, etc., mas a vida não compensa. Buenos Aires é a melhor cidade do mundo para mim, até de tantas quantas eu conheci, tinha realmente assim, uma ligação muito forte. A Argentina é a minha segunda pátria, eu vou explicar um pouco disso ao longo da fala. E então eu escolhi Buenos Aires, fui fazer então 6 meses de bolsa, se chama Bolsa Sanduíche, é uma bolsa que a gente recebe para um doutorado, uma pós-graduação que é feito no país, e a tese ou a dissertação será defendida no mesmo país. Portanto, esse estágio é um estágio no exterior que fica entre duas fatias, digamos assim, que são no mesmo país. Não sei quem é que inventou a bolsa com esse nome, ela se chamava Bolsa Sandwich, depois passou a ser sanduíche, escrito em português. Bom, mas nesse sanduíche que eu fiz em Buenos Aires, nós tínhamos em casa uma faxineira, a dona Doralice, a dona Dó, que não entendeu muito aquela minha viagem para Buenos Aires. O problema é que ela era faxineira em casa, mas também era faxineira no meu consultório. Tá? Então, eu fazia um leva e trás de coisa que ela não entendia, enfim, ela não estava... O que o doutor Guazelli foi fazer na Argentina, o que ele está estudando, o que ele está fazendo. E quando ela se surpreendeu de eu ter voltado enfim, que eu ia assumir o departamento de História, eu acho que meio que perdeu, assim, saiu fora da casinha, não entendeu nada. E um dia eu ainda estava terminando minhas coisas lá, junto no serviço, no Neurocentro, que era o serviço que eu trabalhava junto com o Dr. Vasques. Quando eu cheguei, as funcionárias, as técnicas lá do eletro estavam todas rindo muito. O que houve? Não, a dona Dó disse que está todo mundo chorando lá na tua casa. Mas por quê? Não, porque foi rebaixado de doutor para professor. Eu nunca esqueci isso, né, que eu tinha sido rebaixado. Tá? Então, para a dona Dó, eu fui rebaixado de doutor para professor. Então, talvez, graças a ela, eu tenha buscado ao longo do tempo fazer um doutorado em História para voltar e dizer, olha aqui, agora eu sou doutor de novo. Mas não ia adiantar nada, porque certamente para ela doutor era um médico. Então, eu coloquei isso assim como uma provocação. Eu fui rebaixado de doutor para professor, e depois, como professor, eu tive que gramar um tanto assim, para virar doutor de novo.
Então, mas é uma piada, é uma pessoa muito simplória, muito ingênua, portanto, ela não entendeu nada. Mas meu pai, que entendeu tudo, a partir daquele momento, ele sempre apresentava, você é meu filho médico. Eu sou o mais velho lá dentre 4 irmãos. A partir daquele momento, ele passou a me apresentar, esse é meu filho neurocirurgião. Todo o tempo, a partir de então, eu só era apresentado como meu filho neurocirurgião. Ele sempre dizia antes, meu filho é médico, mas nunca conheci com essa ênfase. Assim, eu já tinha, quando eu terminei a residência, eu já não praticava mais a cirurgia, mas de qualquer maneira, para ele era a coisa que ficou marcante. Bem, e muitos anos depois, quer dizer, já em 2010 ou 2011, nos últimos anos de vida da minha mãe, a mãe me deu de presente de Natal uma maleta de médico. Eu tenho aqui a maleta de médico, com as coisas que eu tenho ainda, né, esfigomanômetro, estetoscópio e tal, mas eu ganhei uma maleta nova, que é uma maleta novinha que eu ganhei, não faz o quê? Uns 10 anos, um pouco mais de 10 anos. Então, para os meus, assim, também foi difícil, nunca me disseram nada, nunca me contrariaram, nunca se exacerbaram em relação à minha mudança, mas ficou isso, quer dizer, sempre é um estranhamento. Então, eu pretendo fazer aqui, e pretendo até peço para o Rony me avisar que quando eu estiver assim muito próximo do final da fala, porque eu sou um tanto quanto prolixo e posso me perder aqui no tempo. Bem, mas, enfim, na verdade, eu sou nascido em Porto Alegre, me criei na Vacaria, nos campos de cima da serra, me criei indo para o colégio, quebrando geada, né, no inverno. O pai era advogado, foi exercer a profissão dele lá, ele é natural de Vacaria. O pai foi criado a campo, então sempre era um cavaleiro assim, muito desembaraçado, né? Era muito gaúcho mesmo. Depois ele serviu ele fez o CPUR na cavalaria, foi convocado também como cavalariano quando o Brasil entrou na Segunda Guerra. Ele não chegou aí fazer a guerra, mas ele tinha uma característica importante, que além de ser formado em direito, além de ter tido esse passado como cavaleiro, como cavalariano, o pai foi do Partido Comunista desde 1944, quando ele entrou na Faculdade de Direito, até 1956, quando houve a invasão da Hungria. Então, ele se retirou, rompeu com o partido, mas o Partido Comunista é mais ou menos como uma flor de lis, quer dizer, fica uma marca no ombro, quer dizer, ele pode ter saído do Partido Comunista, mas o Partido Comunista nunca saiu dele. Então, além dessas questões, digamos assim, relativas a ter me criado no interior, ter ter convivido, digamos, com o mundo gauchesco, né, desses anos 50, de ter aprendido a andar a cavalo com 5 anos, enfim, ter sido um guri mais arteiro do mundo, não sei como é que eu consegui me criar, eu tenho marcas, assim, cicatrizes de guerra por todo o corpo. Além disso, eu tinha em casa uma presença da política muito importante, quer dizer, meu pai discutia, nesse tempo era um tempo que se discutia política, as pessoas sentavam umas na frente das outras e discutiam política. O meu pai tinha amigos, compadres, primos, irmãos que absolutamente estavam muito distantes de qualquer coisa semelhante à esquerda, mas as pessoas sentavam e conversavam. Então, meu pai era amigo de políticos de todos os partidos, era amigo apesar de ser ateu, era amigo de religiosos, de pastores, de padres, etc. Então, a minha casa era uma casa onde havia muita discussão. E onde eu gostava de ficar quieto e escutando, né? Ficar quieto num canto sentado escutando. Então eu ouvia muito, claro que não me metia, e isso me ajudava a me ambientar em todas as coisas. E outra situação importante é que eu me criei cercado de livros, rodeado de livros por todos os lados. Meu pai tinha uma vasta biblioteca, a minha mãe tinha seus próprios livros, que ela gostava mais, e eu até hoje sou um leitor compulsivo. Mas na época aquilo era uma coisa tão importante para mim, viver numa casa cheia de livros, que eu aprendi a ler sozinho. Eu, com 5 anos, a idade que eu aprendi a andar a cavalo, eu também aprendi a ler. Eu entrei na escola, eu já sabia ler. E estudei numa escola
primária, né, estadual, na época se chamava grupo escolar, né, e estudei até o 5º ano, né, morando sempre no interior. Fato importante, em 1961, o pai resolveu, meu avô tinha viuvado, estava morando no Rio, e o meu pai resolveu fazer uma grande viagem, passando pelo Rio de Janeiro, indo até Brasília, Brasília recém-feita, recém-inaugurada, em 1960, para conhecer, né, a capital, né, a nova CAP, né, brasileira, no centro do país. E lá nós fomos numa Kombi, desde a Vacaria, passando por São Paulo, Rio, depois Belo Horizonte, e de Kombi chegamos em Brasília. Lá em Brasília, assim, aquele encantamento com aquelas coisas novas, a cidade era meio um acampamento, mas já tinha os prédios do Congresso, tinha o anexo do que veio a ser depois o Hotel Nacional, tinha o Alvorada, nós visitamos o Alvorada, enfim, tinha um turismo muito diferente do que para um guri de 9 anos da Vacaria, ver aquelas coisas todas era um verdadeiro encanto. Mas aí aconteceu um fato absolutamente singular na minha vida, que foi o seguinte: em abril daquele ano tinha havido o primeiro voo espacial pelo cosmonauta Yuri Alexeyevich Gagarin. Eu acompanhava muito a corrida espacial, até por conta dessa literatura política que o meu pai tinha em casa, revistas, etc. E o Gagarin, que vinha de Cuba para o Rio de Janeiro, por uma questão que eu não sei qual é, mas relativa a planos de voo, enfim, ele fez um pouso em Brasília que não era planejado. Então, Brasília inteira foi até o aeroporto, que era quase que um campo de pouso, para assistir a chegada do Gagarin, ver quem era ele e tal. E tinha uma guarda montada pelos soldados da aeronáutica, aquele cordão de isolamento rebentou, saiu um para cada lado. E eu sei que uma tia me agarrou pela mão, e quando nós estávamos na frente de um pequeno prédio de madeira, que mais tarde eu vinha saber que era o cassino dos oficiais da aeronáutica, e aí estacionou um carro preto, desceu um jovem, baixinho, depois fui ver a altura dele, ele tinha 1,58 m, todo de branco, e estava lá meu herói, assim, na minha frente, né? E eu fui o primeiro civil brasileiro a cumprimentar o Gagarin, tá? Ou pelo menos eu acho que eu fui, se não foi o primeiro, foi dos primeiros. Eu tenho até hoje um retrato autografado do Gagarin, é um dos meus bens mais preciosos, tá? E portanto, eu tinha, assim, a partir daí, acompanhar a corrida espacial entre Estados Unidos e União Soviética, ou, ao contrário, a União Soviética esteve na frente durante muito tempo, foi também um fator, assim, de ligação importante, digamos, com uma visão de esquerda que era que o meu pai tinha, né? Meu pai seguiu, enquanto ele foi, durante a vida dele, ele, mesmo tendo deixado o partido, ele não deixou de ser leninista por toda a vida. Bem, eu saio de Vacaria e venho morar em Porto Alegre, tá? Quer dizer, o meu pai veio morar em Porto Alegre, e claro, eu já terminei o primário e ia começar uma coisa chamada ginásio, e entrei aqui no Colégio de Aplicação. Também porque um amigo do pai, doutor Antônio Ribas Pinheiro Machado, que era o maior amigo do pai, era um grande amigo do pai na época, também era formado em Direito, era um advogado, tinha trabalhado com o pai antes do pai morar em Vacaria, também era do Partido Comunista. Ele tinha os filhos estudando no Colégio de Aplicação. Um deles, José Antônio Pinheiro Machado, é o conhecido como Anônimos Gourmet. O outro, que é o Ivan Pinheiro Machado, é o PM da LPM. Quer dizer, são dois amigos, assim, um pouco mais velhos que eu, que então também participavam, digamos, de uma mesma matriz ideológica, de uma mesma formação, e também uma mesma formação literária, vamos dizer assim, e eles estudaram na aplicação. O pai, que não conhecia, lá de Vacaria, o Colégio de Aplicação, me trouxe, eu fiz a admissão na aplicação, era muito difícil, então eu entrei na aplicação. E entrar na aplicação significou, de alguma forma, entrar direto na URGS. O Colégio de Aplicação se chamava Colégio de Aplicação da Faculdade de Filosofia da Universidade do Rio Grande do Sul. Na época era URGS, não era UFRGS. Bem, então, nós ao lado, onde hoje é o Campo Central e tem o Bar do Antônio, que é muito, muito popular, ali funcionava o Centro Acadêmico da Filosofia.
E ali nós convivíamos com os alunos da filosofia. E já maiorzinho, já terminando o ginásio, eu tive como professor, o primeiro grande professor da minha vida, que foi o professor Arno Álvares Kern, que ele se transformou num arqueólogo famoso, talvez um dos mais importantes do país, mas na época ele nos deu aula de história contemporânea. Então, ali a história tomou muito corpo na minha vida, mesmo que eu já tivesse tido esse contato mais digamos, fluido, assim, através de leituras. Eu me digo, quando me perguntam o que é principal na minha formação, eu costumo dizer 90% do que eu penso que sei eu aprendi com a literatura, o resto que foi com livros científicos, né? Eu sou, digamos assim, um neto, bisneto do Monteiro Lobato, e daí vem uma formação importante, e por aí meu interesse até hoje em estudar a literatura. Mas, então, com a presença, né, de um professor de história que justamente incentivava a que se buscasse, né, estudar também, associar a história com outras formas de chegar ao passado, a música, a literatura, o próprio cinema, enfim. Então, isso me tornou, digamos assim, alguém que gostava muito das cadeiras científicas, das disciplinas científicas, mas a história estava lá recolhida, estava lá no fundo, né? sem eu saber muito bem por quê. Mas o que eu gostava? Eu gostava de química e biologia, ou o contrário, principalmente biologia e química. Também gostava de física, enfim, mas as que eu gostava mais era biologia e química. Quem gostava de biologia e química nessa época, eu estou falando lá do final dos anos 60, ia fazer medicina. Quem gostava de matemática e física ia fazer engenharia. Arquitetura, né, também estava associada a isso. Quando eu digo medicina, também poderia ser odontologia, agronomia, veterinária, enfim. Mas a medicina era a maior procura. Quem gostava das humanidades, eram chamadas assim, ia fazer direito. Mas eram raros os homens que optassem por fazer licenciaturas. Eram muito raros. Então, aqui entra o primeiro C na minha trajetória. Se eu tivesse, em vez de ter estudado medicina, se eu tivesse feito o curso de História Natural, como se chamava biologia na época, talvez eu estivesse lá até hoje. Talvez eu tivesse ficado, tivesse estudado, tivesse me tornado um docente. Agora, não sei como é que ia ser a minha vida, não sei se eu ia chegar em casa e dizer, pai, eu vou fazer História Natural, como é que ia ser esse meu final de adolescência, né? Ia ser conturbado, já tinha as conturbações normais de filho que tá querendo ficar maior de idade. Mas, enfim, eu cheguei a ter meus namoros para fazer, por exemplo, uma época eu queria fazer geologia, porque eu tinha ideia de que um geólogo viajava, conhecia o mundo, enfim. Bom, mas acabei fazendo medicina porque era, digamos assim, era uma indicação, não posso dizer vocacional, mas tinha essa questão ligada às disciplinas que eram fundamentais para o estudo da medicina. Claro, eu tinha várias pessoas, vários assim, exemplos que eu achava notáveis de médicos, né, conhecidos. Eu acho que devia ter um ano, eu fui tratado de uma febre tifoide pelo doutor Aureliano de Figueiredo Pinto, que era médico em Santiago do Boqueirão, que é um grande poeta, tem uma poesia pouco conhecida, mas é um grande poeta da gauchesca, tem um romance muito bonito, era um grande amigo do pai. Conheci, eu falei que foi um guri muito arteiro, lá em Vacaria tinha um médico, doutor Vanderlei, Clementino de Barros Vanderlei, que me atendeu, acho que a cada 6 meses ele me atendia de alguma coisa. Tá? A última delas foi, eu levei uma lançada no pé, a gente fazia flecha com ponta de osso, lanças, coisas terríveis. Bom, então, também tinha essa referência, né? Meu pai era muito amigo de outros tantos médicos que foram, enfim, que viviam muito próximo do meu pai, de várias especialidades, né? Então, no edifício que nós veraneávamos lá na praia, estavam, por exemplo, o doutor João Batista Fernandes, que era cardiologista, o doutor Manuel Albuquerque, que, enfim, foi um grande amigo do pai, e, entre tantos, 2 que, para mim, foram importantíssimos na minha formação médica, né? O doutor Carlos Gaia Costa, que é neurologista, e o doutor Mário Ferreira Coutinho, neurocirurgião.
Então, eu tinha essas referências assim próximas, né, de médicos que eram, enfim, que eram muito próximos, né, do meu pai. Alguns deles também faziam militância política. O próprio Coutinho foi do Partido Comunista, depois rompeu com o Partido Comunista para adotar o que se chamava na época a linha chinesa. Mas, enfim, então eram pessoas que também nesse espaço do veraneio também se discutia política, também se conversava política. O último, em fevereiro de 64, nós tivemos presente lá nesse edifício onde veraneávamos o Brizola convidado para um churrasco, então, poucos meses antes do golpe militar de 64. Então, era um mundo onde se vivia muito essas questões, onde se discutia muito isso. O primo do meu pai, um dos maiores amigos do pai, um dos maiores admiradores do pai, admirava tanto o pai que chamava o pai de Guazelli, foi o Simval Guazelli, que depois foi governador do Estado 2 vezes, foi deputado estadual, federal, né? E que frequentava a nossa casa assim, sempre que podia. Mas isso é importante porque depois, entrando na universidade, a gente, né, eu já maior de idade, já com os 18 anos, já com essa bagagem anterior, quer dizer, a universidade me trouxe uma outra, me colocou dentro também de um mais próximo, né, de uma não vou chamar de luta política, porque, na verdade, a política estudantil não chegava a ser exatamente uma luta. Eu nunca me envolvi com coisas mais importantes. Mas, enfim, leituras, discussões. E aí começa também uma questão, uma coisa muito importante para mim, que foi, assim como tantos colegas, eu resolvi fazer uma viagem de carona para a Argentina. Né? Colegas meus foram para Bariloche, outros foram para o Chile. Eu resolvi com o meu colega, que era colega da aplicação, Hamilton Goulart, nós resolvemos ir de carona para a Argentina. Entramos no dia 13 de julho de 1971, portanto, 9 de julho de 71, portanto, um feriadão. E, claro, conseguir uma carona da fronteira até Buenos Aires foi uma luta, mas, enfim, o fato de ter entrado na Argentina me lançou num outro mundo que até então eu tinha no meu imaginário. Porque a minha mãe se criou na Argentina, minha mãe passou a infância dela na Argentina, passou em Corrientes. Então, a mãe contava coisas, a avó contava coisas, só que para mim eram meio mágicas, assim, olha, como assim morar num lugar que não era o Brasil? Então, eu fui conhecer esse país que se tornou, como eu falei anteriormente, minha segunda pátria. A partir dessa primeira visita à Argentina, eu fui inúmeras vezes e nunca mais, e sigo, né, ainda tendo a Argentina como uma referência. Mas lá fiquei conhecendo autores argentinos, fiquei conhecendo, entrei em contato mais íntimo com a gauchesca platense, né, o Martim Fierro, que eu já tinha lido uma adaptação para criança, então eu passei a ler o original. Eu aprendi espanhol aprendi sozinho, nunca tive aula de espanhol. E ao longo, e mesmo os livros de medicina, eu passei a comprar também nessas viagens que eu ia para a Argentina, por questões do câmbio, etc. Eu era monitor de anatomia, eu ganhava um salário mínimo, e o salário mínimo dava para fazer uma viagem assim. Olha, quando eu penso no que eu fiz para os meus pais, tá, eu paguei muito pouco. Chegar para os pais assim, eu vou para a Argentina. Quando? Vou agora, dia 9 de julho. Tu tem dinheiro? Não. Tu tem onde parar? Também não. Tá, e como é que tu vai? Eu vou de carona. Então, isso aí é mundo afora. Assim, e assim a gente fazia, achava uma coisa muito normal. Né? Depois, quando eu tive meus filhos, eu fiquei pensando o que seria, né, se meus filhos tivessem feito comigo a mesma coisa. Bem, mas a partir daí, então, esse convívio com uma cultura diferente, uma cultura literária diferente, com acesso à cultura de outros países, né, com literatura e livros de política, de história, de sociologia, chilenos, uruguaios, centro-americanos, cubanos, enfim, que num período, num interregno de democracia que houve entre a ditadura do Lanusse, que terminou em 73, e a do Videla, que começou em 76. Então, eu tive essa proximidade e eu sou filho dessa cultura e de um pan-americanismo, vamos dizer assim, que se criou nessa nossa geração e que era, vamos dizer assim, a contrapartida ao imperialismo americano. Então, especialmente assim, aquilo que era uma herança da canção de protesto americana, que afinal de contas eu também fui, digamos assim,
bebia também dessa fonte, mas aquilo que se chamou Nueva Canción no Chile, na Argentina, ou Canção de Propuesta uruguaia, tudo isso fazia parte de uma articulação, digamos, artística, intelectual, literária, política, que visava justamente a criação de uma identidade latino-americana que, enfim, tentava se forjar justamente para uma afirmação contra aquilo que para nós era exploração, etc. Então, essa guinada, né, de querer fazer história estava lá escondido, mas a história veio a coroar, digamos assim, veio a dar ordem, né, a uma desordem, entre aspas, né, de coisas que eu ia recolhendo através da cultura variada, né, como eu me referi antes. Na medicina, eu tive dois professores, dentre tantos, assim, que eu destacaria muito. Né? Um é o professor Taufik Saad, de anatomia, do qual eu fui monitor, tá? E que foi quem incentivou muito, né, a minha escolha por fazer uma especialidade cirúrgica. Tá? E outro que aí talvez diametralmente oposto foi o professor Carlos Candal dos Santos, de patologia, onde, muito mais que patologia, ele dava aulas que tinham filosofia, que entrava ciência política. Ele, apesar de ser um positivista assim, de escola, ele lia Hegel, ele lia Engels, e ele falava disso em sala de aula. Então, ele também trouxe assim, bom, é possível para um médico ter uma cultura como tinha o Candal, né, que era capaz de absorver assim, conhecimentos de áreas muito diferentes, mesmo que eu não pensasse o que pensava ele, mas, enfim, ele era um homem diferente do seu tempo. Bom, então, o curso de medicina, a vivência numa Santa Casa de Misericórdia, ver a miséria humana que era a Santa Casa nesse tempo, ver as poucas coisas que nós, como estudantes de medicina, ou como futuros médicos, poderíamos fazer por aquela gente muito despossuída, muito pobre, uma ideia que era uma ideia assim meio, digamos assim, panfletária, de assim, aprenda com os pobres a tratar dos ricos, era uma coisa que circulava entre nós. Como assim? Como é que nós vamos admitir uma situação tão... Como é que nós vamos viver uma realidade como esta Santa Casa? Isso também estimulava pensar e acho que nenhuma pessoa passaria incólume por uma vivência como essa de Santa Casa de Misericórdia. Mas, de qualquer maneira, eu estava encaminhado para fazer uma especialidade cirúrgica e encaminhado para fazer alguma coisa ligada à neurologia, porque foi quando eu comecei a frequentar, assistir cirurgias, assistir de longe cirurgias lá no Pavilhão São José. A primeira cirurgia que eu assisti de todas foi um afundamento craniano num jogo de bocha, uma coisa muito interessante, que eu acho que costuma acontecer em jogos de bocha levado a sérios aí pelo interior. Mas comecei a enfrentar a frequentar depois a enfermaria de neurologia, que era do professor Celso Aquino, e lá, enfim, conheci vários neurologistas importantes, a doutora Niura, por exemplo, mas também médicos residentes que foram marcantes, porque os residentes eram mais ligados a nós afetivamente do que os próprios mestres, né? Então, a doutora Cláudia Valan, a doutora Luiz Nelson Fernandes, enfim, então eu tive um convívio muito... Eu cresci nessa ânsia de saber neurologia e também, digamos assim, voltado ainda para uma especialidade cirúrgica. E a eletrocefalografia apareceu justamente num curso dado pelo Dr. Carlos Gaio Costa para esses estudantes, para residentes lá na enfermaria de neuro. Então, essas coisas elas estão se juntando e estão me colocando, né, para que no final lá depois da formatura eu fosse fazer neurocirurgia. Antes disso, concurso no pronto-socorro, fui interno no pronto-socorro no ano de 1974, e ali talvez também eu tenha tido uma quebra importante assim, naquilo que eu vinha fazendo. Ou seja, eu passei a ver aquilo que a medicina que acontecia, aquilo que era o dia a dia, digamos, de uma prática médica, de uma prática de urgência, do caso interessante, entre aspas, que era o que se queria, o que se fazia, né, na Santa Casa. O que nós queríamos fazer era ver as coisas diferentes, né, aqueles casos mais raros, enfim. Então, o dia a dia eu aprendi realmente como interno no pronto-socorro. Mas mais do que isso, na época, em 1974, iniciou uma epidemia de meningite meningocócica,
que durou até 1976, extremamente grave, meningite meningocócica aguda, de alta morbidade, de alta mortalidade, e que só foi começar a reduzir, ao contrário do que aconteceu agora durante essa última pandemia, houve uma vacinação em massa, as pessoas andaram na Rua da Praia, tinham lá pessoas da Secretaria de Saúde vacinando com pistola, quem estivesse passando, tá? E essa vacina era uma vacina cubana, o Brasil não tinha relações com Cuba, e a vacina foi uma vacina cubana mandada gratuitamente para o Brasil, quer dizer, isso foi, para mim, também uma coisa muito impressionante. Quer dizer, nós precisávamos do auxílio de um país que, enfim, que enfrentava uma série de dificuldades, tá? Mas tinha condições de oferecer alguma coisa nessa área de saúde pública, digamos assim. E esse surto de meningite, quer dizer, eu peguei ele ao longo do 5º ano de faculdade, no 6º ano e depois ainda no 1º ano de residência médica. Bem, alguém me perguntou como é que era o eletro, acho que foi o Marrone que perguntou como é que era o eletro hoje. Bom, o eletro hoje eu não reconheço mais, né? Não é coisa que eu fazia. Para mim isso é magia, tem um computador lá, não sei como é que ele é feito. Mas eu fiz coisas mais antediluvianas ainda, né? Eu fiz neuroradiologia, tá? Eu fazia uma coisa chamada pneumoencefalografia, onde se injetava água na coluna de um cidadão, se virava de cabeça para baixo, cabeça para cima, de lado para o outro lado, para ter imagens indiretas e, enfim, ter alguma ideia de o que estava acontecendo. Também estudei e pratiquei durante esses anos de residência a arteriografia que se fazia com punção direta na carótida ou nas vertebrais, enfim. Então, essa coisa, para mim, mudou tudo. A primeira vez que eu vi uma ressonância magnética, eu achei que estavam fazendo outra coisa, que aquilo ali era mágica, era bruxaria, coisa, né, sei lá, do Star Trek ou coisa assim, né, porque realmente isso mudou muito. Mas todas essas coisas eu fiz. E quando eu terminei a residência, eu fui convidado, ainda no início da residência, eu fiz uma outra coisa muito importante, que foi um curso de microneurocirurgia em Buenos Aires, tá? Com um professor chamado Henrique Pardal, e Pardal lá não tem nada a ver com o professor Pardal, é um sobrenome. E nesse curso de microneurocirurgia, né, eu fazia 2 ou 3 meses que tinha se implantado a ditadura do Videla. Então, também tive contato com... Aqui o Brasil vivia a ditadura militar, mas a ditadura militar argentina era ferocíssima, e eu tive a oportunidade de ver isso, de ver pessoas enfileiradas nas paredes dos edifícios sendo revistadas. Eu próprio fui revistado e interrogado numa parada de metrô, tarde da noite. E se eu não soubesse de cor e salteado onde eu tinha feito esse meu estágio de microcirurgia, quem era o professor e tudo mais, se eu tivesse, assim, não sei, falhado em alguma coisa, ou se aquele cidadão que estava ali me interrogando não gostasse da minha roupa, sei lá, foi a situação assim que eu tive mais a ideia de que pode ser que eu morra, né? Pode ser que eu desapareça. Isso foi uma coisa muito impressionante, claro que foi marcante na minha vida e marcante também na minha, digamos, mais tarde, no meu interesse pela história. A história vai aparecer, então, como coroamento dessas coisas todas. Eu trabalhava com o Dr. Vasquez, ele me convidou gentilmente para trabalhar com ele, me associou, ele tinha o serviço de eletro, ele me convidou para trabalhar com ele no serviço dele. Então, mais tarde, eu estudei e fiz o concurso para especialista, né, na Sociedade Brasileira de Eletrocefalografia e Neurofisiologia Clínica, ganhei o meu certificado de especialista. Bem, mas aqui entram também outros Cs, né? Se acontecesse isso, assim, se eu tivesse feito história natural, bom, mas aqui acontecem outros, assim, se eu tivesse ido fazer neurocirurgia nos Estados Unidos, houve essa possibilidade? Sim. O doutor Nilo Lopes tinha feito neurocirurgia com o doutor Raimondi, que era um dos maiores neurocirurgiões do mundo, em Chicago, foi perguntar lá para o Coutinho, quando eu era residente, se o Coutinho não tinha ninguém para indicar para ir trabalhar com o Raimondi, porque o Raimondi tinha gostado muito do Nilo Lopes e queria um residente gaúcho. Tá? E
Bem, então é uma oportunidade que se perde. Mais tarde, quer dizer, alguns residentes do Coutinho fizeram parte da sua residência com o Sir Valentine Logue, que era conhecido como o maior neurocirurgião inglês, um dos maiores do mundo também. Também uma oportunidade perdida. Não sei se eu tivesse ido para os Estados Unidos, eu teria ficado lá, quem sabe? Tantos colegas nossos foram e ficaram. Não sei se eu tivesse feito na Inglaterra, se tal investimento, digamos assim, eu teria largado de mão. Mais tarde eu pensei em fazer eletrocefalografia na França, né, porque eu aprendi eletrocefalografia com o professor, eu aprendi muito com o Gare, depois aprendi com o doutor Lamego, né, lá junto no serviço do Coutinho, doutor Oscar Luiz Bender Lamego. O Lamego tinha feito eletrocefalografia na França, tinha várias indicações, eu poderia ter feito eletrocefalografia na França, quem sabe, né? Na primeira viagem que eu fui, eu pensei, bom, vou procurar algum serviço, no fim, acabei fazendo turismo e não procurei lugar nenhum. Mas talvez... César Augusto, quanto tempo? tu tem 15 minutos. Não, nem eu termino antes. Mas então, tudo isso me levou, poderia ter me condicionado a fazer outras coisas, né? Eu poderia, até hoje, ser médico, poderia ter sido, né, um professor de história de biologia. Eu fiz um concurso para laboratorista da URGS lá em 1973, eu acho, passei nesse concurso, poderia ter entrado na URGS como funcionário público, então eu não sei, há várias condições assim que as coisas vão mapeando, digamos, o caminho da gente. Lá pelas tantas eu resolvi, como eu disse, vou dar uma unidade para um pensamento que está mais ou menos confuso sobre o que é a América Latina especialmente, e resolvi fazer um curso de especialização em América Latina que tinha sido aberto em 1983. E aí foi aberto em 82, perdão. E não me aceitaram, né, porque eu não era formado em História e em nenhuma área afim da História. Bom, então eu resolvi, vou fazer o curso de História. Então, um pouco de teimosia também, meu pai sempre disse que eu era muito teimoso, eu não acho tanto, mas enfim. Aí eu resolvi entrar na História. E tinha ingresso extra-vestibular, tá? Eu resolvi, então, me inscrever. E devo ter escrito qualquer uma bobagem, do tipo, quero fazer História, porque quero aprender sobre o nosso passado, qualquer coisa assim, meio genérica, e não me aceitaram. Então, bom, vou fazer vestibular, porque se eu fizer vestibular e entrar, ninguém me tira do curso. E aí eu estudei bastante, fiz. Tirei o primeiro lugar na História, eu teria entrado na Medicina de novo, tirei o 27º lugar na geral do vestibular. Então, eu me empenhei muito depois, já que eu entrei no curso de História, eu vou fazer ele com muito afinco. Eu estava terminando o 4º semestre quando abriu o mestrado em História. E aí eu resolvi, quem sabe, se eu faço agora o mestrado, final de 1984. Também havia esse óbice, eu não era formado numa área afim, eu era formado em Medicina. E aí eu entrei com recurso na Câmara, na época se chamava Quinta Câmara, na Câmara de Pós-Graduação, para permitir que eu fizesse a seleção. Então, eu fiz a seleção para o mestrado, entrei na seleção do mestrado, e aí terminei de fazer a graduação ao mesmo tempo que cursava o mestrado, e arrumei tempo, no final de 84 nasceu meu primeiro filho, então eu aprendi a cuidar eu fui um pai muito presente, aprendi a cuidar de uma criança, trabalhar no consultório, fazer um curso de mestrado, fazer um curso de graduação, tudo ao mesmo tempo. Ganhei uma bolsa sanduíche, como eu me referi antes, e aí fui morar na Argentina por 6 meses, aí fui estudar os caudilhos, né, platinos, os últimos caudilhos argentinos lá do século XIX. Eu sou um apaixonado pelo século XIX. Não existe a máquina do tempo, senão voltaria um século otimista, onde as pessoas achavam que o mundo ia ser conquistado pela ciência, que a ciência ia trazer felicidade para todos, enfim. Mas, então, eu estudo o século XIX, e estudo fronteiras, porque a minha família materna, pelo lado materno, é uma família fronteiriça. Meu avô era um contrabandista de fronteira em alguma época da sua vida, tá? Então, a fronteira, para mim, sempre foi um lugar mágico, a Argentina é um lugar mágico, e se começar estudando a história argentina, para mim era uma coisa mágica. E estava eu na Argentina, então as coisas foram se encaixando. Eu tinha estava terminando o mestrado, abri um concurso para professor auxiliar na universidade, eu fiz esse concurso em maio, só tinha uma vaga, eu fui classificado em 2º lugar, portanto, era uma vaga, quem sabe se ia abrir ou não se sabia. Apareceu essa bolsa sanduíche, eu peguei a bolsa sanduíche, então já comecei a abandonar meu consultório.
eu vim passar meu aniversário de 37 anos em Porto Alegre, no dia 17 de novembro. Dia 18 de novembro, eu assinei meu contrato na URSS, porque tinha sido aberta a vaga 5 dias antes. Né? Tinha aberto uma segunda vaga, por uma série de aposentadorias, enfim. Então, assim, ao longo do ano de 1988, a minha vida virou toda, né? E por isso que a pobre da dona Doralice não entendeu nada do que tinha acontecido. Como é que um doutor viajou para Buenos Aires e voltou rebaixado a professor? Tá? Bem, e depois, então, como eu tinha dedicação exclusiva, né, eu já tinha voltado meus estudos mais importantes para a área de história, eu não tinha abandonado, digamos assim, estudos relacionados à neurologia ou à eletroencefalografia, mas realmente eu já estava muito mais voltado para a área de história, né, tive que, então, fazer essa mudança, né, e depois de ter sido rebaixado a professor, então, iniciar uma carreira acadêmica, tá, que foi, enfim, foi feita com esforço, com afinco, né, digamos assim, eu fui assim como eu tinha sido um estudante muito bem comportado, também acho que fui um professor que cumpriu todas as suas etapas de uma forma, eu diria, bastante consistente. Quer dizer, eu escrevi trabalhos, participei de congressos, dei muitas aulas, e mais tarde fui fazer meu doutorado no Rio de Janeiro também, porque escolhi, todo mundo fazia em São Paulo, eu acho São Paulo uma cidade muito difícil de lidar com ela, então resolvi fazer no Rio de Janeiro. Então, inaugurei uma rota carioca para fazer doutorado na área de história. Gosto demais do Rio de Janeiro, é a cidade brasileira que eu gosto mais, então segui naquele no estilo que eu adotei de escolher primeiro lugar, depois escolher o que fazer, e também segui trabalhando com a América Latina. Só que agora eu peguei uma coisa diferente, peguei uma coisa transfronteiriça. Se o meu trabalho anterior dizia respeito aos caudilhos de La Rioja, que é uma província ao norte da Argentina, o meu trabalho de doutorado se chamou a República Rio-Grandense e os caudilhos do Rio da Prata, o horizonte da província. Quer dizer, então eu estudei as relações que os farroupilhas tinham feito com os caudilhos do Rio da Prata e que, a minha hipótese de trabalho, é que a Guerra dos Farrapos durou 10 anos porque justamente houve esse apoio externo, houve essa busca de alianças externas. Houve propostas, houve vários tratados, teve um tratado, por exemplo, que o Bento Gonçalves assistia, ele não chegou a assinar a ata desse tratado, mas era um tratado que juntava o Uruguai, então o Estado Oriental do Uruguai, com as províncias de Entre Rios, Corrientes, Santa Fé, o Rio Grande do Sul, e convidaram o Paraguai para fazer uma grande confederação que resistisse à Confederação Argentina e ao Império Brasileiro. Eu não sei se ia ser uma seleção campeã mundial, mas a defesa ia ser fantástica, né, Walter? Eu acho que nós teríamos assim ia ser um problema ganhar dentro de um time desse. Mas, de qualquer maneira, para mim ficou muito claro que era impossível estudar a história de um estado, ou de uma província, ou de um país, com os limites que tem hoje. Quem fizer um estudo dessa forma, pensando nos limites políticos de hoje, estará cometendo o maior pecado de um historiador, que é o anacronismo, ver com olhos de hoje aquilo que era no passado. Então, as possibilidades do vir a ser, vamos dizer assim, de um Estado, de uma nação, para mim sempre são as coisas mais importantes, é o que eu estudo. E é o que eu estudei em relação aos Estados Unidos mais tarde, também voltado para o século XIX. Né? Então, eu trabalhei assim, justamente a formação dos Estados Unidos enquanto um país independente e enquanto criação de uma nação, porque ele não nasce como uma nação. São colônias que se unem com o propósito de uma independência contra uma metrópole também exploradora e que tem um projeto muito claro de formação de um Estado que é capaz de ter, ao mesmo tempo, uma formulação ideológica republicana, iluminista, eu falei democrática, a democracia faz parte, é um valor que é fundador dos Estados Unidos, mas, ao mesmo tempo, é capaz de conviver com a escravidão, porque foi necessário conviver com a escravidão para se afirmar enquanto um Estado nacional, para se afirmar em relação a outros, né? Em relação a outros, entre aspas, inimigos. O inimigo é sempre uma criação. Então, estudar a formação dos Estados Unidos é realmente importante porque nos serve de um comparativo com
as formulações que houve também na América, né? Com formulações, digamos, sempre é um exemplo a Revolução Americana para as revoluções de independência da América, dos países na época não se dizia América Latina, se dizia simplesmente América, para os outros países americanos, né, que também procuraram formular seus projetos, que foram, obviamente, muito fizeram, digamos, foram muito mais, não alcançaram nem, não chegaram a alcançar nada do que atingiram os Estados Unidos. Mas, enfim, dentro dessa minha carreira como historiador, eu começo com os caldeiros, começo trabalhando com fronteira, e depois vou para uma outra fronteira, porque para mim a literatura voltou como uma forma de ver o passado, digamos assim, de dar carne a um estudo que a história faz com documentos, né? Os documentos trazem uma realidade talvez muito mais fria, e eu estudei história porque eu não tenho talento. Se eu tivesse talento, eu seria escritor, seria poeta, seria qualquer uma outra coisa. Tá? Então é mais fácil estudar alguma disciplina do que fazer algo que está além da minha capacidade. Mas a literatura me preenche coisas. E até hoje, se alguém me pergunta qual é o melhor livro de história do Rio Grande do Sul, para quem não conhece a história do Rio Grande do Sul, eu recomendo O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo. Tá? Que é melhor para quem quer aprender alguma coisa da nossa formação do que um livro de história mais técnico, mais rigoroso, mais documentado, enfim. Então, a literatura entra nisso. Né? Se aprende coisas... E aí tem uma semelhança importantíssima, eu quero terminar com isso, com a prática médica. Porque se eu vou abordar o passado através de outras fontes que não são os documentos, se eu quero ver através da literatura, se eu quero ver através das artes, etc., eu estou usando o que depois ficou muito importante entre os pesquisadores da história, uma técnica que se chama microhistória. A partir de algum detalhe, de alguma coisa, de algum indício, então chama-se paradigma indiciário, eu posso levantar coisas que me tragam uma realidade do passado que não está presente. Eu posso, na obra Nas Lendas do Simões Lopes Neto, ver, por exemplo, que está ali sendo citada uma mulher, né, uma mulher que não é a Teniaguá, né, a Teniaguá encantada, que não é a Prenda, que, ao contrário, é uma mulher altamente sexuada, altamente voltada para o amor e que faz tudo pelo seu amor, né? Não é a mulher comportada, que foi criada pelo tradicionalismo. Ali está presente o escravo negro no trabalho da estância, como cavaleiro, Então, isso é um indício que havia uma formação de cavalarianos a partir dos cavaleiros peões nas estâncias. E ali está presente também o indígena, né, no Lunar de Sepé, que é uma das lendas que o Simões conta, tá, como algo importante na nossa formação. Então, nós que nos temos, né, nós rio-grandenses em geral, e os brasileiros também pensam que nós somos um Estado, entre aspas, branco, nós temos uma raiz africana importantíssima e uma outra indígena também importantíssima. Tá? Então, nós fazemos parte de uma mestiçagem cultural e o gaúcho é resultado disso. O gaúcho não é um homem branco, o gaúcho é resultado de uma mestiçagem, digamos, muito característica dos países americanos. Mas isso eu vejo numa lenda. Então, eu estou pegando um indício. O que um médico faz? O médico também parte de indícios. Eu vejo uma criança com febre, com dor de cabeça e com rigidez de nuca, eu penso em meningite, já que eu falei tanto na epidemia de meningite. Eu estou partindo de indícios. Mais tarde eu vou confirmar esses indícios ou não. Então, eu penso que isso traz uma semelhança importante da prática, digamos assim, de um historiador com a prática médica. Né? Pelo menos na feitura, digamos, do diagnóstico. Eu aprendi desde muito tempo, acho que foi o doutor Taufik que me disse, medicina se faz quando se faz diagnóstico. Né? Para ele, medicina o importante era os diagnósticos. Bem, eu vou parando por aqui. 5 minutos. Hein? Te dou. Não 5 minutos, 2 ou 3 para te... Não, eu estou encerrando. Não falou em futebol ainda. Tá. Bom, a história do futebol, tá? Então ela veio numa sequência, porque eu fiz um curso, né? Eu primeiro fiz um curso de história do futebol era um seminário livre e tal, eu resolvi fazer esse curso. Eu tinha escrito um artigo provocativo nos 500 anos de Brasil. Então, meu artigo se chamava assim, 500 anos de Brasil, 100 anos de futebol gaúcho. Aí, 2 pontos.
a construção da província em chuteiros. Tá? E eu tratei de um jogo famoso da seleção brasileira com a seleção gaúcha, que o Walter deve ter ido também nesse jogo. Um 3-3, fomos roubados pela seleção brasileira. Né? Apareceram alguns catarinenses tentando torcer para o país estrangeiro, foram espancados, foram queimadas as bandeiras do Brasil em 1972, era a ditadura do Médici. Bom, então eu escrevi sobre esse, eu trabalhando com identidade provincial, regional, eu trabalhei então em relação ao futebol. E eu fiz, acho que lá na história, eu fiz o primeiro texto, né? Eu publiquei isso na revista de pós-graduação, esse artigo. E a partir daí me convidaram para dar os alunos me propuseram que dessem um curso de história social do futebol. Então, apesar de eu saber exatamente qual é a escalação do Internacional naquele Grenal que eu me referi lá do ano da graça de 1967, eu sei de cor a escalação da seleção argentina campeã em 1978, sei de cor o Internacional de 1942, que eu nunca vi jogar. Bom, mas não era isso. A história social do futebol é isso. Como é que o futebol se tornou um fenômeno social do porte que tem, né, da importância que tem. Né, de um esporte inglês de elite se transformar em alguma coisa de massa, e que nós nos atribuímos o país do futebol, mas se a gente dizer que é país do futebol na Argentina, perigamos ser espancados, se disseram isso no Uruguai, outro tanto. Mas, enfim, então, para criar a disciplina foi um eito, né, porque eu tinha um seminário livre, era de História Social do Futebol, eu quis criar como disciplina eletiva. Eu nem fui na reunião do departamento onde se discutiu o assunto, porque eu achei que era favas contadas, mas não entra. Teve gente que resistiu bravamente, não queria que entrasse no currículo. Uma das alegações é que se eu morresse não ia ter ninguém que desse a disciplina. Tá? Mas ninguém me perguntou se eu tinha planos de morrer naquela época, mas enfim. Tá? Então, mas é uma disciplina que se afirmou, né? Depois eu tive contato com outros tantos professores da área que dão história de futebol em universidades importantes, na USP, na UFRJ, na Fluminense, na Universidade de Buenos Aires, na Universidade de Lisboa, né? E já formei, eu tenho já 3 doutores formados, né, nessa área, tenho vários mestres e uma quantidade grande assim, de alunos de iniciação científica. Né? E cada vez, para mim, é importante, cada vez cresce mais o número de mulheres. Tá? Eu tenho uma mestre, uma menina que é a primeira mestre em história, fez um trabalho sobre torcidas femininas no futebol. E tem uma outra aluna agora que também está trabalhando com esse tema. Então, e tenho contato então já me relaciono com muita gente. Fizemos há 3 anos, consegui reunir trabalhos acadêmicos de 27 colegas. Né? Não são só historiadores, tem sociólogos, tem economistas e tal. E fizemos um livro também, uma homenagem, para não dizer um plágio ao Nelson Rodrigues. O nome do livro se chama A Sombra das Chuteiras Meridionais, uma história social do futebol e outras coisas. Né? Esse livro ele é gratuito na editora FI, ele é gratuito online, então, modéstia à parte, está um livro muito bom, eu fui um dos organizadores. E eu não trabalhei com futebol, eu trabalhei com o único esporte gaúcho que tem, que é o jogo do pato. O jogo do pato é um jogo feito a cavalo, por peões a cavalo, onde a bola era um pato. Portanto, uma coisa que, juntando, digamos, com a coisa da história do Rio da Prata. Olha, tem uma porção de coisas assim, eu falo demais, tá? Então, você já deve ter percebido isso. Vou abrindo janelas assim, vou voltando, custa fechar. Então, eu agradeço, Marrone, acho que eu paro por aqui e fico muito encantado pela receptividade, pelo acolhimento, né? E pela presença assim, de colegas, uns que a Miriam, que eu não conheço, mas colegas da faculdade. Estava aqui até o secretário Germano Bonotto, estava aqui entre os participantes, entre os que estavam assistindo, o Beto e a Nêmora estavam vendo lá também. E, bem, estou à disposição. Obrigado. Muito obrigado pelas tuas histórias muito interessantes, ilustrativas, e nos dão uma visão muito ampla e plena da tua trajetória. A palavra está à disposição para quem queira fazer uso e questionar ou comentar os assuntos.
Eu fiquei muito impressionada com as anotações do Rogério Xavier. Se o Rogério estiver aí, eu gostaria que ele fosse o primeiro a fazer comentários. Em primeiro lugar, prazer em te conhecer. Acho que nós já nos conhecíamos, pelo menos de vista, mas não sabia de toda essa tua formação e esse impulso que tu tens. Quero te cumprimentar já de saída. Respondendo a Miriam, a presidente Miriam, por que eu tomo tantas anotações? Mas isso é um hábito antigo que eu não largo desde estudante. Quando eu posso, eu anoto. Foi o que eu fiz. Teve tanta coisa interessante que tu disseste, e certamente daí eu vou poder puxar várias reflexões e várias leituras também. A chave para... Nos últimos anos... Rogério, eu acho que quis esclarecer... Além de médico pneumologista e professor da faculdade, eu também resolvi, me preparando para a aposentadoria, começar a escrever, que era uma coisa que eu sempre fui bom leitor, mas nunca tinha tido tempo. Então, hoje eu sou poeta, sou escritor, tenho um livro de contos, estou escrevendo um romance, vamos ver o que é que vai dar. Mas, de qualquer maneira, muito prazer te conhecer. Vamos dar oportunidade para outros te perguntarem. Xavier. Obrigado. Bonô. Me ouvindo? Sim. Sim. Queria também, primeiro, cumprimentar pela palestra e pela trajetória feita durante esse tempo todo, né, entre história, política, medicina, especialidades, e dar uma contribuição, uma vez que falou daquela epidemia de 74, da meningite meningocócica, que a gente atravessou, e fazer algumas referências ali, uma contribuição à palestra em si e ao professor e doutor César. Eu era o supervisor técnico da Secretaria da Saúde na época, e foi uma época que começou no governo do Triquez e seguiu com o governo do Guazelli, né? O Guazelli teve uma responsabilidade muito grande. Tinha na secretaria o Jair Soares, que fez a primeira administração dele, logo em seguida a segunda, e nós tínhamos uma dificuldade enorme, era a questão das vacinas. A vacina que eu tinha presente, que foi usada aqui no estado, teria vindo da França, do laboratório Merrier, que alguém eles tiveram que fabricar a vacina para que pudessem ser utilizadas aqui. E uma posição interessante por parte da área técnica da secretaria, que era uma área pesada do ponto de vista de pessoas, né, começando com Clovis Tigre, que depois foi para a Organização Pan-Americana em Washington, o Moacir Scliar, que não preciso fazer referência, né, o doutor Ayrton Fishman, que também tinha mestrado em saúde pública. E esse nosso pessoal, e eu inclusive, tínhamos dúvidas em relação à vacina, né? E havia uma decisão política de se usar a vacina, né? Nós vamos usar a vacina. E aí o que aconteceu é que depois que se usou a vacina, e foi uma campanha assim memorável naquele ano de 74, no estado inteiro, a quantidade, aquela rua da praia indo para um ponto de vacinação que era na esquina democrática, né? Então aquilo ali foi um momento que eu levava comigo sem quase dúvida, será que isso vai dar certo ou não vai dar certo? E aí deu certo e ela... E aí também, né, volto a dizer assim, é importante a figura política no todo. O Guazelli, secretário, o Guazelli governador, o Guazelli que vem falar aqui hoje sobre esses assuntos da história da saúde pública, não é? E o corpo técnico da secretaria na época. Bem, a verdade é que caiu a incidência da doença, não vou me prolongar sobre esse assunto, mas... anos e anos depois, conversando com Ayrton Fishman, com o Fiuza também era uma pessoa que estava em Montevidéu, a serviço da Organização Pan-Americana de Saúde, eu disse assim, pô, a gente falou que a vacina não ia dar certo, e a vacina deu certo. E ele disse assim, pô, não, até hoje nós temos dúvida em relação à vacina, se não era o fim da história natural da doença ou se não era. Então, isso... ficou para mim como algo em termos de história, algo que difícil de ser comprovado.
E nesse episódio agora dessa epidemia recente, né, esse drama de vacina, não vacina, que foi levado à população, foi algo extremamente desgastante, né, do ponto de vista de quem estava na linha de frente. Né? Não dava para questionar a vacina, né? É o que se tinha, é o que se podia fazer. E volto a 74, né? E aqui também não tinha outra alternativa, era só essa, seja o que Deus quiser. Né? Então, só queria deixar essa contribuição e o reconhecimento assim pela beleza da história de vida do César, tanto do César historiador, como o César que lá na medicina, que ele podia ter falado um pouco mais sobre isso, mas falou muito sobre história. Eu também gosto muito de história. Meus cumprimentos. Obrigado. Muito obrigado. Quem gostaria de fazer uso da palavra? Walter. Eu gostaria de parabenizar e sempre contente de rever o Guazelli, tantos anos junto. Foi muito, muito importante a tua apresentação, para nós abre um campo. Assim, o que houve com o Guazelli? Por que ele mudou? Qual foi a decepção dele? Mas não, foi uma evolução natural. Meus parabéns. E foi muito, 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 muito boa. E essa história também, da história e futebol, eu quando leio o Galiano, sempre me lembro, talvez esse tenha sido o primeiro a trabalhar o futebol como uma essência, como literatura. Os contos dele são perfeitos. Quem mais gostaria de falar? Paulo Belmonte Abreu. Grande Abreu. Fala, Abreu. Notei mentalmente, não foi como o Rogério, assim, uma questão que eu tinha curiosidade, eu queria até ver o que esclarece. Justamente esse ponto, porque a mãe do César, do Caco, é contemporânea do meu pai, né, que era bem moral na divisa de São Borja com Santiago do Boqueirão. Né? Se conheciam lá na infância e tal. Mas eu sabia da história do comerciante internacional informal, né, que tinha na família, né, e que na história do gaúcho, né, na verdade, ele era um empresário que nos ajudava a apurar um pouco o bloqueio que o inglês tinha combinado com os portugueses, né, que chegavam produtos extremamente caros. Né? Então, o jeito era, assim como hoje todo mundo tem seu contrabandista de vinho que traz da Argentina, né? Naquela época você tinha e eu me lembro dos contos do Blau Nunes, mas tinha dos contos do contrabandista, um conto muito bonito, que é o contrabandista que traz um vestido de noiva para a filha, e ele é baleado ao atravessar o rio Uruguai. Tá? É do Simões Lopes Neto, eu acho que está dentro não sei se do conto do Blau Nunes ou do coisa, mas e é muito bonito o conto, né? E porque fazia parte da rotina ali de quem vive na fronteira atravessar produtos, né? Então eu fiquei curioso porque eu sabia dessa história da família da Isabel, que é a mãe dele, que tinha esses empresários. Eu queria saber o que ele pode nos dizer dessa história, que eu acho que foi o grande, quer dizer, o que facilitava, porque ao fazer o comércio também havia os namoros, e um casava de um lado do rio do outro, e várias famílias se espalhavam. Assim, eu tenho familiares de Belmonte que estão lá em Correntes e foram para lá no final do século XIX, não voltaram, é um ramo que ficou por lá para o casamento, provavelmente, dessas viagens de comércio. Eu só queria que tu pudesse estudar da história desse comércio internacional de fronteira que furava o bloqueio das coroas aí. César Augusto, mas na realidade, a história dele é muito interessante desde cedo, e ele falou pouco do pai dele, mas o pai dele foi deputado estadual, né, mais de uma vez, e participou muito da política, né, do Rio Grande do Sul. Né, e isso provavelmente também está arraigado nas coisas dele, né, como não só da história, mas como também da política. Né? Mas eu acho que foi muito interessante essa trajetória, porque existem essas situações assim da indignação
como tinha aquela senhora que trabalhava para eles, mas como? Como que vai fazer isso? Vai diminuir a relevância, né, de doutor para uma coisa como um professor, como se não fosse nada importante, né? Então, mas essa é uma crença, né, popular que existe, né, da importância que há. E, sem dúvida nenhuma, que o fato de ter seguido outra rota, outro caminho, e ter sucesso nessa outra rota, sem dúvida que é muito importante, né? Porque ele fez um outro caminho, se desenvolveu, é professor titular, né? Desenvolve cursos na pós-graduação, estabelece novas rotinas, novos assuntos, né? Isso aí, sem dúvida nenhuma, é muito importante. E a gente, às vezes, não tem uma ideia clara de nada disso, né? E fica muito às escuras até, indignado até, mas como? O que aconteceu? Né? Tem um curso de História Natural, não esquece. A ideia dele diz assim, se eu tivesse feito História Natural, eu poderia talvez estar seguindo o rumo dessa área da biologia. Quem sabe, né? Porque poderia ser, na época, a História Natural era uma situação muito ampla, que estudava desde a geologia, da arqueologia, a petrologia, a biologia, a botânica, etc. Né? Sim, o Abreu queria saber dessas coisas da fronteira, dos contrabandistas da área, dos parentes dele e dos teus. O Abreu tem uns antepassados santiaguenses, então, São Paulo em Boqueirão, lá na Rússia. E meu avô era Barcelos. E ele, enfim, era neto de um estanceiro muito rico, empobreceu, tentou plantar arroz em Corrientes e quebrou também. E aí fez uns contrabandos lá para gasolina, pneu, tudo isso na época da guerra. Ele jogava cartas com os guardas da aduana, e o pessoal dizia, mas, seu Lilo, você tá demais, né? O pessoal está falando. E aí ele respondia, não, eu estou fazendo o que os nossos pais estão fazendo. O comércio e as nações. Bom, então, eu acho que o meu computador não voltou, mas então peço milhões de desculpas e vamos ficar por aqui, né? Tudo bem. Muito obrigado, César Augusto, pela tua participação. Foi excelente. Muito bom. Todos nós aprendemos muito. Todos estão muito agradecidos a ti. E até uma próxima oportunidade. Certo? Obrigado. Tá. Muito bem. Obrigado. Alguém gostaria de fazer algum comentário maior? Alguma pergunta? Não, agradecer a presença de todos os nossos e os visitantes, que são muito bem-vindos sempre. Então, muito obrigada a todos. Bem, tivemos mais uma atividade cultural, sem dúvida nenhuma, que nos ilustrou muito, nos trouxe uma série de conhecimentos que, a não ser alguns poucos, tinham, mas que foi importante para todos nós. Muito prazerosa, interessante, não só para os confrades da academia, mas também outras pessoas de fora que participaram e para as quais nós somos muito gratos. Tem até pessoas do Rio de Janeiro, tipo a Adelina Di Mari, por exemplo, que está no Rio de Janeiro e estava participando. A Nêmora Trenhago Barcelos, hein? Antiga. Muito bem. Muito obrigado a todos, a presidente Miriam e a todos. Encerramos aqui a atividade. Muito obrigado. Obrigada. Um abraço a todos. Tchau, obrigado.